Você sabe como desenvolver a sua força e como desenvolver a sua coragem? A coragem como uma força necessária ao enfrentamento de alguns conflitos pessoais, ou como também base para a superação de conflitos existenciais. Vamos conversar um pouco hoje sobre a coragem, do ponto de vista do seu desenvolvimento, lembrando que os comportamentos perturbadores se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano. Então, acerca da coragem, vamos ver que a Joana de Ângeles, a autora espiritual desta análise, nos diz o seguinte: a virtude da coragem tem lugar no momento em que o indivíduo liberta-se da proteção familiar, da segurança do lar, atravessando os diferentes períodos da adolescência e entrando na fase adulta, tendo que assumir responsabilidades. Então, veja que esta coragem da saída da proteção do lar, da proteção doméstica, da proteção familiar, ela vai se estreitando. Na verdade, no Brasil e em alguns outros países, nós temos visto que o tempo para o adolescente, o jovem sair de casa, está ficando mais tardio, com várias razões, mas também percebemos aí uma possível dificuldade para o enfrentamento dessa coragem de ir em busca do sonho, ir em busca das suas metas, das suas realizações e verdadeiramente assumir as suas responsabilidades para o seu sustento, para com a sua própria existência. Então, nesse período, na adolescência, é inevitável a aquisição da autoconsciência, que deflui dos tentames contínuos para a identificação da própria realidade, para a conquista do self, abandonando os artifícios e os mecanismos de fuga da responsabilidade, de modo a suportar os enfrentamentos que se impõem necessários. Então, a conquista do self é a conquista do nosso inconsciente, das nossas potencialidades, que muitos ainda temos dificuldades em reconhecer e em usar mesmo as nossas potencialidades por desconhecidas. Mas isso, chegado à vida adulta, impõe-se como uma necessidade. O desenvolvimento biológico nem sempre se faz acompanhar pelo crescimento psicológico. Portanto, muitas áreas da emoção permanecem independentes das circunstâncias anteriores, do protecionismo recebido na família, dos pais e mais velhos, que procuram poupar das adversidades, dos conflitos, das lutas da evolução, o jovem em crescimento. Aqui lembramos que essa forma de procurar poupar pode ser, inclusive, um dificultador para o jovem enfrentar os seus problemas. E quando ele se sente protegido,
Então, essa proteção pode ser um dificultador para que ele busque os seus próprios recursos de enfrentamento e de superação dos seus medos, das suas preocupações. Então, a coragem apresenta-se nesse momento, ou seja, ao final da adolescência, no ingresso na vida adulta, equipando em busca da realização pessoal, mediante a seleção de valores que se deve munir para seguir no rumo das metas que elegerá na sucessão do tempo. Então, vemos aqui que, chegada a vida adulta, precisamos agora também estabelecer as nossas metas, metas de autorrealização, as metas da conquista profissional, as metas da conquista da sua própria família, da sua inserção na sociedade com os seus próprios recursos, metas do seu próprio desenvolvimento espiritual. Então, são muitas as metas que nós precisamos estabelecer. As metas educacionais, sabemos agora que a educação vai cada vez mais se alargando. Então, atado a imposições sociais, educacionais, tradicionais, não raro, perde-se o jovem em conflitos desnecessários, gerando comportamentos de medo, de ansiedade, de insegurança, que se tornam verdadeiras cadeias retentivas na retaguarda. Então, esses medos, essa ansiedade, essa insegurança vai nos manter presos ao nosso passado e às dificuldades para a conquista da nossa autorrealização vai se ampliando. A autoconsciência ajuda a compreender que se torna necessário discernir para acertar, insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar e repetir a experiência, a perder a ingenuidade para adquirir a maturidade, a vivenciar decepções que nascem nas ilusões para compreender a realidade, mantendo a coragem de não desanimar nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Então, são riscos desse momento para todos, e aí é preciso que os pais ajudem o filho a ir para o mundo, a ir em busca da sua autorrealização, que era possível fazer como responsabilidades paternas primeiras, foram na primeira infância e na adolescência. Daí, inclusive, o cuidado também que devemos ter nesses momentos, de preparar o nosso filho para o ingresso na vida adulta, o que também é muito negligenciado pela maioria dos pais ainda. Nós precisamos começar a compreender que o filho vai chegar um momento de ter que enfrentar o mundo. Muitos dos nossos antepassados sempre nos alertaram, a gente precisa criar os filhos para o mundo. Então, o desenvolvimento animal ocorre através de períodos sucessivos, tais como a infância, a adolescência ou juventude, a idade adulta, a velhice e a morte. Todas essas etapas fazem parte do esquema biológico, normal e natural do processo vital, ou seja, é a vida orgânica, aí é a vida animal, a vida do corpo. Então, ela vai passar necessariamente por esses períodos, por essas etapas. Passa-se de um
para outro estágio biologicamente, mas nem sempre com amadurecimento psicológico correspondente, que deve acompanhar a nova aquisição. Por isso mesmo, facultando que se instalem inquietações e desalentos que se podem tornar patológicos. Então, nós vemos também muitas pessoas adultas infantilizadas sobre vários aspectos do seu caráter, da sua condição social. Então, vamos ver aí que a pessoa não evoluiu psicologicamente, acompanhou as mesmas etapas biológicas. E isso gera um conflito interno, em grande quantidade de vezes não percebido. Mas também vamos ver pessoas que não tiveram a coragem de superar esses conflitos internos, ou às vezes mesmo esses traumas, que o prenderam à infância, a esta vida que o impede de chegar à vida adulta, à maturidade. Necessário coragem para analisar com tranquilidade cada fase da existência física como parte do processo de crescimento inevitável que culmina com a morte orgânica, incapaz de extinguir a vida. Então, aqui temos a notícia de que a morte não extingue a vida, a morte física, a morte do corpo, porque a alma é imortal, o espírito é imortal. Essencialmente imortal, o espírito é o ser integral, que desenvolve do germe divino, que traz latente para a utilização no transcurso das reencarnações, aprimorando-se sempre em cada etapa vitoriosa, em cujo curso apresentam-se os valores nobres que o exornarão mais tarde, quando superados os períodos mais difíceis. Então, veja que as crises de agora serão o nosso passaporte para uma vida mais madura, mais equilibrada, uma vida integral mais plena. Essa é, por excelência, a nossa autorrealização. E só a experiência, ou as experiências, inclusive aí, as dessas etapas todas da vida orgânica, vão nos preparar, se adequadamente cumpridas essas etapas, por nós próprios e por todos aqueles, especialmente associados aos nossos processos educacionais, aos nossos processos afetivos, à convivência social, que começa na convivência familiar. Então, vejamos, nesse processo de evolução, a coragem assume diferentes aspectos, proporcionando relacionamentos saudáveis, que são indispensáveis para o desiderato feliz. Ou seja, todos nós estamos fadados à felicidade. Essa é a meta de todo ser humano. Mas é preciso observemos, então, o que proporciona esse estado de felicidade e bem-estar. São os relacionamentos saudáveis. Então, todos necessitamos de coragem fraternal para a convivência, resultando em vínculos de amizade profunda, capazes de resistir às agressões e discordâncias que comumente têm lugar nos comportamentos humanos. Em nossas relações, vamos lidar com pessoas difíceis. E a forma como nós lidamos com essas relações difíceis, especialmente com a coragem do enfrentamento,
dos nossos próprios medos e preocupações é que nos vai levar à nossa própria maturidade, a manutenção do nosso equilíbrio nas relações. E depois virão as relações entre cônjuges, com os filhos, com os netos. E aí é a hora da gente também fazer a nossa parte para que esses nossos descendentes também sejam pessoas maduras e equilibradas. Então, insistir nos bons sentimentos da amizade, na procura dos relacionamentos afetivos da área do amor sexual, livrando-se dos conflitos de qualquer natureza, com a coragem da autossuperação, constitui uma das metas a alcançar na busca da saúde plena. Então, a Joana de Anjos vai destacar aqui os relacionamentos afetivos na área do amor sexual. Ora, não é o sexo, é o amor sexual, o amor que nos aproxima e aí nos preparando para a união conjugal, para a constituição de uma nova célula familiar sanguínea. E estamos vendo que essa união sexual hoje para a constituição de uma nova família muitas vezes se dá com pessoas que já tiveram outras experiências conjugais, outras experiências familiares. Então, está ficando mais complexa a relação familiar por conta dos rearranjos familiares que vão se desdobrando nas nossas gerações mais em maiores volumes. Então, tem agora, na chegada à hora, à etapa do casamento, vemos, então, pessoas que se casam com outros que já trazem filhos de relações anteriores, e isso vai exigir muito mais coragem, muito mais maturidade para essas relações que, naturalmente, são mais complexas. Então, dispondo-se ao crescimento interior e à realização social e familiar, nos negócios e nos empreendimentos profissionais, o indivíduo necessita dessa coragem dinâmica, criativa e fortalecedora que não esmorece diante do aparente fracasso, por entender que toda conquista é portadora de um preço específico. Figuremos, por exemplo, uma medalha de ouro de uma competição esportiva. Quanto esforço empreende aquele que tem como meta conquistar uma medalha de ouro? Imagina aquele que quer ter uma vida equilibrada na convivência familiar, afetiva e sexual. Então, do mesmo jeito, precisamos planejar, precisamos exercitar a preparação para essa conquista. E sabemos, então, imagino, que as conquistas na área afetiva são muito mais complexas do que as conquistas da vida física, como, por exemplo, no atletismo. Vemos mesmo por aí muitos atletas com graves complicações nas relações afetivas. Então, vejamos, a coragem é um ato, portanto, de bravura moral, virtude que deve acompanhar o sentimento humano, uma vez que do marasmo ante as decisões ou da acomodação ao que já foi conseguido, da satisfação infantil pelo que se logrou, quando os horizontes mais se ampliam na direção do futuro à medida que se avança. Então, sabemos que a vida e os problemas vão se complexando por tornarem-se mais amplos, as exigências da vida mais madura. Por exemplo, na primeira infância, só vamos nos preocupar com a higiene, com os primeiros estudos, etc.
já numa nova constituição familiar, nós já temos que preocupar não só com o nosso sustento, mas agora dos nossos filhos, ainda com a atualização profissional, que também se complica ou se complexa cada vez mais. Então, vemos hoje profissionais estabilizados, com algumas mudanças tecnológicas, se desestabilizam, requerendo novos aprendizados. Então, isso tudo requer coragem para enfrentamento dessas novas situações que se nos apresentam. Necessário separar o heroísmo da coragem real. Porquanto as circunstâncias e o momento podem influir para que sejam consumados atos especiais e grandiosos, enquanto o desafio mais constante é o de natureza interna, como forma permanente de conduta emocional. Então, podemos perceber aqui que um heroísmo do cotidiano é não nos desequilibrarmos. Então, você manter o equilíbrio diante dos desafios cotidianos não é tarefa fácil, é uma tarefa heróica, podemos dizer mesmo aqui, concordando com a Joana de Ângeles. Eis porque nunca se deve alguém acovardar diante dos enfrentamentos que são a fonte estimuladora do crescimento espiritual. Então, crescimento acompanhando as exigências orgânicas dessas várias etapas da infância até a idade sênior, vamos dizer assim, né? Requer também um acompanhamento espiritual coerente essas etapas orgânicas evolutivas. Então, o ser humano possui reservas de força moral quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. Então, vamos pegar aqui como exemplo, um bom exemplo, o que Jesus disse para a humanidade: vós sois capazes de fazer muito mais do que eu fiz. Então, essas são as nossas reservas de uma força quase inconcebível, como ele deu como exemplo, a força da fé, que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas de medos e preocupações e nos impulsionar na direção da conquista das nossas metas, dos nossos objetivos. Então, verdadeiros pigmeus culturais e sociais podem alcançar níveis elevados de coragem, enquanto indivíduos de alta envergadura intelectual e social preferem mergulhar nos abismos do medo e da depressão, quando convidados às decisões e aos labores contínuos. E dentre os labores contínuos vai ter lá as funções de pai, de mãe, de irmão, de cônjuge, bem mais contínuos do que, por exemplo, as atividades profissionais que têm tempo certo para findar-se com a aposentadoria, por exemplo. Mas a vida conjugal, a vida de pai, de avô, vai continuar. Então, são mais contínuos e requerem muito mais qualificação e preparação. Então, a aparência em que se transita nem sempre revela o grau de moralidade pessoal e de valor espiritual de que se é portador. Que são valores espirituais? São exatamente aqueles que são os que mantêm o nosso equilíbrio diante das dificuldades. Então, é a nossa capacidade de compreender a resiliência, a capacidade de adaptação a situações difíceis, de superação, de abnegação, de perdão. Então, esses são os valores espirituais que o relacionamento familiar e social nos proporciona o seu aprimoramento, o seu crescimento. Por isso mesmo, a coragem é o estímulo
para que desabrochem os valores que dignificam e produzem a autorrealização. A coragem pode assumir também outro delicado e sutil aspecto do comportamento humano, ou seja, criar, oferecendo beleza através da arte, da cultura, da religião, da bondade, da solidariedade. Ou seja, somos capazes de alcançar o estado de arte da solidariedade, a excelência da solidariedade, o estado de arte das práticas religiosas. Por exemplo, vamos botar aqui a prática religiosa, ou seja, que a busca de aproximação ao divino deve nos tornar mais fraternos e não mais sectários. Esse é o estado de arte do comportamento religioso. E aí, como o estado de arte da cultura é a nossa capacidade também de nos relacionar com quaisquer culturas sem nos desequilibrar, sem querer impor ao outro os nossos valores, por exemplo. Vivendo-se numa sociedade que se caracteriza pelo isolacionismo, pelo egoísmo, que prefere o interesse imediato, a troca de favores, então são características da nossa sociedade atual. É natural, nesse estado ou com essas características, que alguém rompa o condicionamento e tenha a coragem de ser diferente. Desculpa, desenvolvendo o gênio criativo e o sentimento de compaixão pela ignorância, solidarizando-se com a vida e com todos os seres sencientes, os seres que nos percebem ou que percebemos à nossa volta. Então, podemos ser exemplos de formas diferentes de nos comportar daquilo que a sociedade, de um modo geral, busca, que é a satisfação dos interesses. E aqui, como estão falando de interesses, vamos falar também da busca dos prazeres imediatos. E isso normalmente envolve trocas de favores. Então, precisamos ter a coragem de buscar a nossa autorrealização sem corromper os nossos valores, os nossos princípios morais. Então, quando falta essa virtude no indivíduo, que parece haver-se cansado de trabalhar em favor dos ideais e da construção do grupo social melhor, pode-se considerar que essa conduta se firma numa acomodação covarde ante os impositivos do progresso. Progresso espiritual, progresso em busca do autoconhecimento, do self. Então, eu vou me deparar com uma situação em que eu deveria dizer não em algumas circunstâncias, e aí a busca da satisfação, a conveniência, vai me impulsionar a dizer sim, e aí a minha autorrealização vai se distanciar. Sentindo-se, então, compensado pela vida, avançando na idade, considerando a proximidade da morte, não sente mais interesse em ampliar as possibilidades de felicidade geral, derrapando no obscurantismo, na indiferença, deixando de viver plenamente porque elegeu apenas o momento que passa. Então, viver considerando apenas a satisfação das necessidades do hoje, as necessidades materiais, eu estou me comprometendo a ponto de, ao chegar no fim da vida, eu observar o que realmente eu construí de bem para mim, das minhas qualidades morais. E muitas vezes vem, nesse momento, grandes frustrações, grandes decepções, e às vezes de forma tardia. Então, a coragem de lutar não espera compensação de qualquer natureza. Mesmo quando a morte do corpo se aproxima, o homem e a mulher de coragem prosseguem na sua faina de oferecer exemplos e contribuições que felicitam,
aqueles que vêm na retaguarda e avançam confiantes na contribuição daqueles que os precedem pelos caminhos da inteligência e do sentimento. Então, nós vamos encontrar pessoas que são referências morais na vida madura, na idade mais madura, assim também como vamos encontrar pessoas irracíveis, pessoas de trato difícil, porque não conseguiram conquistar a si próprias, viver em função de expectativas que não proporcionaram aquilo que nós buscamos, que é a autorrealização. Então, coragem é mais que destemor ante perigos. Coragem é a conquista da autoconsciência, que faculta a segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Então, vejamos assim, com essas considerações da Joana de Ângeles. Morena, bem-vinda à nossa conversa. Muita paz. Estamos finalizando esse momento, mas ele fica disponível aí nos nossos canais, né? Na base de Direito Social Sistêmico, no nosso canal no YouTube, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, no Instagram, no nosso site. Então, você pode rever esta conversa sobre a coragem, conforme essa base aqui da psicologia transpessoal, com essas análises que a Joana de Ângeles nos apresenta, então, sobre os fenômenos transcendentais. Então, temos aí, se você quiser interagir, conversar sobre as suas próprias possibilidades transcendentais, sobre as suas conquistas pessoais, a sua autorrealização. A nossa proposta aqui também é de apontar caminhos para formas adequadas de lidar com os nossos conflitos existenciais, especialmente nas relações familiares, nas relações profissionais. Obrigado pela sua participação. Esteja em paz e serenidade.